Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen. Se você ainda não é inscrito no canal, eu já te peço, se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí no canal. Gente, hoje eu vou fazer a apresentação desse livro. Esse livro é o do Antigo Testamento, tem o do primeiro, que é esse daqui. Também, daqui a um tempo, eu vou estar fazendo também um review deste livro, certo? Deixa eu falar, então, para vocês já as especificações do livro. O nome desse livro, então, ele é Introdução ao Antigo Testamento, o Mundo e a Palavra. Os autores são três. O primeiro é Eugene Merrill, o segundo é Mark Hawker e o terceiro é Michael Crisanti. A altura do livro é de 23 centímetros, a largura é de 16, a espessura é 4,3, 919 páginas, as folhas são brancas, o acabamento é de capa dura, editora Vida Nova. Copyright desse livro é de 2011 e vindo para o Brasil, primeira edição 2025. Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês então como que é. Eu fiz aqui umas separações do que eu vou mostrar para vocês. E aqui, logo aqui atrás, está falando assim: Introdução ao Antigo Testamento, o Mundo e a Palavra. Oferece uma abordagem envolvente e aprofundada das escrituras hebraicas, destacando a sua relevância teológica e histórica para a fé cristã. Os autores examinam o contexto histórico, a composição e a teologia do Antigo Testamento, demonstrando como ele serve de alicerce para a mensagem do Novo Testamento e continua essencial para a vida cristã. A obra mostra ainda que, de modo o Antigo Testamento constitui a base da qual brotaram a vida, o ministério e os ensinos de Jesus, da igreja, lançada à luz sobre como, aí mostra aqui, o Antigo Testamento é uma rica fonte de teologia e de doutrina pressuposta pelo Novo Testamento. Sem ele, a teologia cristã seria, sem dúvida, incompleta. Terceiro, a imprescindível dominar o Antigo Testamento para poder compreender o Novo Testamento. E depois, o terceiro, o Antigo Testamento apresenta, pelo ensino e pelo exemplo, princípios de fé e da prática para os dias de hoje, quem Deus era e o que ele fez naquela época tem consequências para a vida de homens e de mulheres em nossos dias. E aqui vai falar um pouquinho sobre os autores do livro, certo? Então, olha, eu fiz aqui umas separações aqui para vocês aí ter mais ou menos uma ideia do que a gente vai encontrar nesse livro, certo, meus queridos? Então, abrindo aqui, então eu coloquei aqui meu nome, assinatura, o valor e aonde eu comprei. Eu gastei R$ 144,31. Eu acho que eu coloquei aqui o valor do frete também, que eu acho que deu uns R$ 15 de frete. Introdução ao Novo Testamento. Aqui tem pequenos dados, né, da ficha catalográfica. Introdução ao Novo Testamento. Aqui tem a ficha catalográfica completa. Aqui tem também um pouquinho, né, algumas informações a respeito do livro. A gente já entra aqui no sumário, tá? E no sumário a gente vai encontrar o quê? Reduções gráficas, prefácio, agradecimento, lista de tabelas e figuras. Depois a gente vai ver aqui introdução. Essa caneta aqui não tá uma caneta legal pra ficar se vendo aí no vídeo. Vamos ir pra outra caneta aqui, ó. Aí aqui a parte 1, o mundo do Antigo Testamento. Aí tem o capítulo 1, contexto histórico do Antigo Testamento. Capítulo 2, o contexto cultural e do Antigo Testamento. O capítulo 3, a literatura ao Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento. A gente entra aqui na parte 2 do texto do Antigo Testamento. E aí mostra aqui algumas informações. Que aí se eu coisa muito assim, tipo falar
um por um, a gente vai tomar muito conta do vídeo. E aí eu tô querendo fazer um vídeo não muito extenso, certo? Depois, pode ser que futuramente eu vou estar fazendo lá mais apresentação do livro, né? Mais uma apresentação mais detalhada, tá bom? Reduções gráficas, a gente vai encontrar no livro. Depois, o prefácio do livro. Depois a gente entra aqui, depois do prefácio. Listas de tabelas e figuras. Vou dar um exemplo aqui para vocês que eu deixei separadinho aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. A tabela que a gente vai encontrar, eu separei aqui o número 48 da página. Tabelas. Aqui tá o exemplo aqui de tabelas. Então, tudo que for de tabela aqui vai estar tabelado aqui, tá? Tudo que tiver de figura também vai estar tabelado aqui, tá? E aí mostra também, é bem legal esse livro, é bem dinâmico, é tipo que nem o outro, tá? Mas só que esse já é do Antigo Testamento, certo? Indo mais adiante, a gente vai encontrar aqui a introdução do livro, que aí já começa com Eugênio Merrill. Definição de termos, a matriz curricular de praticamente todos os seminários e instituições, concursos e pós-graduação em religião e teologia, inclui matérias sobre temas como Introdução ao Antigo Testamento, aí mostra aqui, Introdução ao Antigo Testamento ou Crítica do Novo Testamento e outras parecidas. São poucos, porém, os alunos novatos que compreendem as várias nuances desses termos. Geralmente, o pressuposto é que a introdução se refira essencialmente ao estudo do conteúdo bíblico e crítica, refira-se a uma avaliação da natureza bíblica, que é geralmente negativa, quando não destrutiva. E aí vai indo. Indo mais adiante, a gente já vai entrar aqui. A introdução, vocês podem ver, ó, foi feito por Merrill e é pouquinho, tá? Não é muitas páginas não de introdução, tá? A primeira parte a gente já entra aqui, o mundo do Antigo Testamento, escrito por Michael. Então, aqui vai ser sempre os três que vão estar fazendo cada capítulo aqui do livro, tá? A distância entre o mundo contemporâneo e o mundo do Antigo Testamento. O leitor comum dos dias de hoje tem, relativamente, poucas dificuldades para compreender um livro escrito em sua cultura e sua época. De modo geral, ele compreende as expressões de sua época, suas instituições e ideologias. O Antigo Testamento é uma coleção de livros escritos no decorrer de um período de 1000 anos, 1400 a 400 a.C., por indivíduos escolhidos por Deus. Esses livros são os mais intrinsecamente difíceis do que os livros contemporâneos, mas parecem destacados no mais mundo atual. Além disso, o Antigo Testamento registra a revelação divina a Israel e por meio de Israel durante seus séculos. Contudo, essa coleção de escritos imbuídos de autoridade divina não foi produzida em um vácuo. Ela veio à luz em determinadas épocas e lugares. Foi composta em um contexto de uma cultura específica e escrita para pessoas reais que enfrentavam problemas relevantes naquele ambiente. Para você ver mais ou menos como que é a escrita do Michael, certo? E a terceira escrita de Mark, eu coloquei aqui o capítulo 2, contexto cultural do Antigo Testamento. Então, Mark escreve assim logo no comecinho. Para compreender de maneira mais adequada o período histórico de Israel do Antigo Testamento, é preciso conhecer o contexto cultural da época da região. Pode-se aprender muita coisa sobre o contexto cultural de Israel por meio das disciplinas de geografia e arqueologia. Além de descrever a natureza física da superfície terrestre, a geografia também trata de questões como o clima, as plantas e os recursos naturais.
A arqueologia, por sua vez, é um estudo dos vestígios antigos de uma civilização, por meio do estudo da geografia e da arqueologia, podemos compreender de maneira mais adequada o contexto cultural e, desse modo, a mensagem do texto do Antigo Testamento. Tá? Indo mais adiante, meus queridos, olha só. Separei aqui algumas imagens aqui que contêm figuras, tá? Então, essas figuras aqui mostram arqueologia, vaso de armazenamento do contexto palácio Cossos, Knossos. E aí vai indo, olha só. É preto e branco, tá? Seria muito legal se fosse colorido, mas nem tudo é perfeito nesse mundo. E aí a gente entra aqui no capítulo 3, que fala sobre a literatura do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento, escrito por Michael ou Michael. Aqui tem uma lâmina, né, dentro também, uma tabela. Indo mais adiante, meus queridos, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, vou tentar não passar dos 15 minutos. A gente já entra aqui no capítulo 5, canonicidade do Antigo Testamento, escrito... Bom, gente, o vídeo tinha cortado, né, porque cortou, probleminhas técnicos. Como eu tava falando, tava indo pra canonicidade. Eu não ia tomar muito tempo, né, naquele capítulo, né, para não passar aí dos 15 minutos. Aí, todo final de capítulo, a gente sempre vai encontrar a conclusão, reflexão, que é tipo um questionáriozinho. E no final também a gente vai ver a sugestão de leitura, tá bom? Uma bibliografia aí para cada capítulo, certo? Indo mais adiante, olha, já entrei aqui na parte do Pentateuco. Quem foi que escreveu foi Michael. O termo Pentateuco deriva do grego Pentateucos. Literalmente 5 implementos, conforme a designação judaica, os 5/5 da lei. O termo grego aparentemente foi popularizado pelos judeus helenizados de Alexandria, no Egito, no 1º século depois de Cristo. Do cânon judaico, os 5 livros do Pentateuco são chamados de Torá. E aí entra aqui, ó, estudos modernos e composição do Pentateuco. E aí vai indo mais adiante, já coloquei aqui o livro de Gênesis, só pra gente ter mais ou menos uma ideia. Michael, ele escreveu assim, ó, o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, aborda temas e acontecimentos que estabelecem o fundamento para o restante das escrituras, conforme indicam as primeiras palavras do livro. No princípio, Gênesis introduz muitos fios teológicos que são tecidos ao longo da tapeçaria estendida por toda a Bíblia. O livro começa respondendo a pergunta de onde veio o nosso mundo, de que forma o pecado entrou em nossa existência, como foi que Israel ganhou tanta proeminência, o que Deus tem em mente para Israel e o que Deus tem em mente para o mundo. E aí vai indo, como eu disse, todo finalzinho de capítulo a gente encontra lá o questionário, a conclusão, o questionário e tipo as referências que foi tirado lá, o argumento aqui que Michael falou, tá? Sugestões de leitura. Indo mais adiante, meus queridos, olha só, a gente já vai para a parte do final aqui. Eu coloquei aqui só para vocês ter mais ou menos uma ideia, são 43 capítulos, tá? O último é esse, o livro das Lamentações. Depois a gente entra aqui com o epílogo, depois o índice remissivo, depois o índice de passagens bíblicas, e aí tem uns mapinhas aqui, atrás aqui do livro, tá? O mapa 1, mapa 2, 3, 4, 5. Depois do mapa a gente tem aqui um mapa, né, ó, uma linha do tempo, né?
Ia falar cronológico, igual a Bíblia lá. E aí a gente termina a apresentação do livro. E aí, gente, vocês gostaram dessa apresentação? Vocês querem mais apresentações e views assim, como esse, indo direto assim ao ponto, já mostrando e tal? É só vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, que sempre quando eu postar vídeo novo, vocês vão aí ser avisados pelo YouTube. Tá certo, meus queridos? Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal. Divulgue nosso canal, tá bom? E é isso. Muito obrigado e até mais. Tchau!